bom dia a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite e poder participar da Semana da Meteorologia da Universidade de Santa Maria. É sempre um prazer poder falar, principalmente para os alunos, né, para quem está começando com a meteorologia, né. Vou fazer um agradecimento especial aqui ao Hernani, que já me deu um oi no chat. Foi ele que fez o primeiro contato para poder participar desse evento. E o Hernani, assim, é uma inspiração para mim, de verdade, porque quando eu entrei na faculdade, na UFRJ, ele estava se formando lá, então, viu, Hernani? Obrigada. Eu vou começar a apresentação, então, aqui. Tá ok aí, Leonardo? Tudo ok, tudo ok. Ok. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Márcia Seabra, meteorologista do IMET, e atualmente eu sou coordenadora geral da área de meteorologia aplicada, desenvolvimento e pesquisa do Instituto. Hoje eu vou falar, então, do papel da OMM, do IMET, nas observações meteorológicas. Mas antes disso, assim, eu queria colocar um pouco do quem sou eu, porque eu acho até que meu latte está um pouco desatualizado, que foi de onde vocês pegaram. Eu coloquei essa foto aí porque foi a última viagem antes pandemia a serviço, então dá aquela saudade, né, de viajar. Isso é na Inglaterra, depois eu falo um pouco. E também porque vai chegar um friozinho para vocês aí, né, no final de semana, então é para vocês irem se acostumando. Bem, então, eu sou formada, fiz graduação na UFRJ e o mestrado em Engenharia Civil, mas com ênfase em Ciências Atmosféricas também pela COP UFRJ. E aí, assim, eu quis colocar um pouco do que eu já fiz, até para vocês verem que a gente sempre faz de tudo um pouco, né? Então, eu já fiz parte, por exemplo, da diretoria do Núcleo Regional de Meteorologia da SPMet, lá no Rio. Já fui sócia de uma empresa de meteorologia, que era a Aquamet, lá no Rio de Janeiro. Já fui consultora em Furnas, fazendo previsão do tempo para as áreas de atuação de Furnas, né? Fiz vários concursos no Rio de Janeiro, sempre ficava, assim, em quinto lugar, sexto lugar, e os concursos eram para uma vaga, até que apareceu o concurso do IMET e eu passei. E esse ano, aí, no dia 19 de junho, completo 15 anos de instituição. E aí, assim, dentro do IMET, o que eu já fiz, né, nesses 15 anos, desculpa, e falar um pouco também da atividade, né. Fiquei 8 anos no Centro de Previsão do Tempo, trabalhei 3 anos na área de clima e de agro, e aí desde julho de 2019, então, eu estou no cargo de coordenadora geral. Essa coordenação, ela engloba aí toda a parte de previsão do tempo, previsão climática, agrometeorologia, sensoramento remoto e observação meteorológica. E aí eu coloquei umas coisas aqui que são diferentes do que normalmente a gente faz, né? Mas como foram coisas marcantes, assim, eu acho que vale a pena comentar, que foram eventos esportivos dentro do IMET que a gente conseguiu participar. O primeiro foi o Pan-Americano, no Rio de Janeiro. A gente teve uma equipe que foi para lá e ficou dentro da sala de situação, fazendo previsão específica para os jogos. Daí, nas Olimpíadas de Pequim, não mandaram a gente para a China, mas a gente ficou fazendo previsão daqui para o Comitê Brasileiro. Também no Pan-Americano de Guadalajara, no México, a gente também ficou daqui, mas apoiando o Comitê Olímpico Brasileiro. Nas Olimpíadas de Londres, eu pude participar como observadora, para que a gente pudesse aprender um pouco para as Olimpíadas do Rio 2016, até a foto aqui do canto esquerdo é lá na BBC, que a gente conseguiu visitar. Depois também teve a Copa das Confederações no Brasil e Copa do Mundo, e as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, que são as duas fotos aí da equipe
é de parte da equipe que trabalhou nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Além disso, assim, a gente conseguia, né, fazer treinamentos e participar de reuniões pelo IMET, né, basicamente em treinamentos e reuniões e grupos de trabalho da OMM. Eu participei do South American Desk no NCEP, que é um treinamento que se passa 4 meses lá aprendendo técnicas de previsão e de análise. Participei também de reuniões de serviços públicos de previsão do tempo, redução de risco de desastre, avisos antecipados de perigos múltiplos, são ações mais recentes da OMM. E aí embaixo algumas fotos também de algumas dessas reuniões. Então, tem uma foto do NCEP com o Mike Davidson, que fez o treinamento, é o responsável lá aqui recebendo o diploma. Tem uma foto do Centro de Previsão de Hong Kong. Abaixo tem uma foto do Centro de Previsão na África do Sul. Tem uma foto do Met Office na Inglaterra, só do lado de fora, porque eles não deixam tirar foto do lado de dentro. E uma foto também aqui do lado de fora, no prédio da OMM. Eu só acho legal colocar, assim, das oportunidades e das coisas que a gente consegue vivenciar no mundo da meteorologia. Bem, então vamos falar um pouco da OMM, de como começou, né? Na verdade, antes da OMM, a gente tinha a Organização Meteorológica Internacional, que foi fundada e funcionou mais ou menos entre 1873 e 1951. Só um parênteses, eu esqueci de falar no início da apresentação, eu achei muito interessante o título que vocês me deram para falar, e quero até agradecer porque eu pude estudar e relembrar muitas coisas para poder fazer essa apresentação. Inclusive algumas fotos que eu fui atrás aqui na nossa biblioteca, na parte de dados mais antigos. Então, foi muito bom para mim poder montar isso e reviver toda a história da meteorologia. Então, obrigada aí pela oportunidade. Bem, então, em 1853, foi quando teve a primeira Conferência Internacional de Meteorologia em Bruxelas, e em 1873, então, foi estabelecida a Organização Meteorológica, a Organização Internacional de Meteorologia. E em 1947, então, uma convenção, aqui está até OMM, mas na época ainda era OMI, né, que era a Meteorológica Internacional, aprova, então, a criação da OMM. O Brasil entrou logo no início da OMM, em 1950, e essa primeira convenção, então, foi no dia 23 de março, e é por isso que no dia 23 de março a gente comemora o Dia Meteorológico Mundial. Em 1951, então, a OMM torna-se a agência especializada das Nações Unidas, né? É uma agência da ONU. E aí, nessa época já da criação, né, da OMM, foi quando a gente estava começando aí a mudar um pouco a meteorologia no mundo, né? Então, foi quando foi feita, por exemplo, a primeira previsão numérica de tempo, em 1950. Nessa foto aí a gente vê todos os computadores, né? Então, eles fizeram a previsão para o dia 31 de janeiro de 1949, e todos esses cálculos levou cerca de 36 horas para uma previsão de 24 horas, né? Só que, para a gente hoje, isso é, assim, muito tempo, né? 36 horas para fazer 24, mas naquela época, se eles fossem fazer na calculadora, levaria cerca de 8 anos, né? Essa apresentação eu já enviei para o pessoal do diretório, e eu tentei colocar sempre alguns links de referência de onde vocês podem encontrar mais informações, tá bom? Bem, então, a Organização Meteorológica Mundial, essa é uma foto da sede lá em Genebra. Ela compreende, então, o Congresso Meteorológico Mundial, que era feito a cada 2 anos, um conselho executivo e comitês, que são criadas
que estabelecem normas, que criam novos procedimentos, associações regionais, comissões técnicas e junta de pesquisa, e a secretaria que cuida da parte mais burocrática da OMM. E a OMM ela é dividida, então, em 6 regiões, 6 associações regionais no mundo, e o Brasil está dentro da AR3, que a gente chama, que é a da América do Sul. Aqui eu coloquei os representantes hoje, tanto da OMM quanto da AR3. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem quem é o presidente do Congresso, o presidente do Conselho Executivo e da Secretaria. Hoje a gente tem como primeiro vice-presidente da OMM a Celeste, que ela é da Argentina, então uma representante da América do Sul, como vice-presidente, como primeira vice-presidente da OMM. E na R3 hoje a presidente é a Yolanda Gonçalves, da Colômbia. E aí eu quero fazer um parênteses, porque quando eu tive no South American Desk, a Yolanda dividia... ela ficou comigo 4 meses lá. A gente ficava na mesma casa e cada uma tinha um quarto, assim, a gente morava juntas, então, na mesma casa. Então, é bem legal, porque a gente passou esses 4 meses juntas. Hoje ela é diretora do Serviço Meteorológico da Colômbia e também presidente da R3. Aqui tem os membros do Conselho Executivo, o vice-presidente do escritório, e uma das vagas do Conselho Executivo está aguardando a oficialização do novo diretor do IMET, o Miguel de Oliveira. Isso deve ser aprovado no final do mês em uma reunião da R3. Bem, então, o início da observação no mundo, assim, eles chamaram de vigilância meteorológica mundial, e era o que eles chamavam de início da modernização. Então, a gente tinha o Sistema Mundial de Observações, o SMO, o Sistema Mundial de Processamento de Dados e o Sistema Mundial de Telecomunicações. Bem, o Sistema Mundial de Observações, se a gente olhar pela imagem, basicamente é o que a gente ainda tem hoje, né? Coletando informações de estações de superfície, de navios, boias, aviões, satélites, radares, isso tudo enviado para alguma estação de trabalho, para algum centro meteorológico e depois dali repassado para outros países. O Sistema Mundial de Processamento de Dados, então, ele engloba os centros que rodam modelos globais, e aí depois os centros regionais, até chegar em serviços meteorológicos que não conseguem, que não têm capacidade de gerar modelos, né? Então, a OMM tem os centros globais, como a NOAA, né, o NCEP, o METOFSI, e também o pessoal da Alemanha, da Coreia, enfim, existem alguns globais, e que esses passam, então, dados para geração de modelos regionais. E a parte de Sistema Mundial de Telecomunicações, em que a gente tem os serviços nacionais de meteorologia enviando dados para um centro regional, e dali enviando, então, para um centro global, que depois repassa, então, toda essa, ou devolve toda essa informação para todos os países membros da OMM. Bem, então, começando um pouco com a evolução aí das observações, falando um pouco das estações, né? Lá no início a gente tinha basicamente estações convencionais, e aí falando do mundo como um todo, né? E hoje a gente tem no mundo inteiro a grande maioria de estações automáticas. Esse mapa é da OMM, em que ela contabiliza aí cerca de 10 mil estações de superfície convencionais e automáticas. Lembrando que essas estações que estão contabilizadas são basicamente de órgãos oficiais dos países. Não tem, por exemplo, estação de centros regionais nesse caso.
cerca de 10 mil estações de ar superior, 7 mil navios que conseguem fazer transmissão de dados, 100 boias fixas, que eu esqueci de tirar o moorage ali, que é o fixa, e 1.000 boias aderivas. Isso sem contar com os radares, satélites, que fazem parte, então, dessa coleta de observação. Vendo também a evolução, por exemplo, dos satélites, essas são duas imagens de 1970, que era um tufão no Oceano Índico, a figura da direita, e aqui na esquerda, uma imagem de cobertura de neve no Canadá e no leste dos Estados Unidos, que, sinceramente, a gente não consegue ver quase nada, né? E hoje em dia a gente já tem como imagens como esse vídeo que eu estou colocando, que são do GOES 16, que mostra aí o desenvolvimento de uma supercélula entre o Texas e a Louisiana. Isso foi em maio agora desse ano. E a gente vê, então, a diferença de como a tecnologia ajuda sempre a meteorologia, né? Para a gente ver tanto o desenvolvimento da supercélula, a gente consegue ver os raios com essas imagens do GOES 16, por exemplo. A evolução, então, da telecomunicação, a gente tinha, então, esses dados, mas esses são exemplos aí, ó, de estação transmissora, estação receptora e de teletipos, que eram como esses dados eram transmitidos, né, tanto no Brasil como no mundo. Essas são imagens do Brasil, são imagens do IMET, mas não eram muito diferentes, é claro, do mundo inteiro, né? E hoje, então, a gente tem monitoramento em tempo real das estações. Esse é um exemplo do IMET, mas a gente tem vários exemplos no mundo assim, em que a gente tem coletas tanto por satélite como por celular, e quase que em tempo real. No caso das estações do IMET, 5 minutos depois da hora, né, a gente já tem esse dado disponível no nosso portal. Então, aqui mostra como também a tecnologia ajudou e muito a meteorologia. E aí, falando também um pouco desse sistema de telecomunicação, a OMM tem avançado em algumas áreas também, para poder se modernizar, e uma é esse sistema de informação da OMM, que em inglês eles chamam WIS, em que todos os serviços meteorológicos conseguem acessar o portal e verificar todas as estações que estão disponíveis de todo o mundo e também baixar esses dados. Brasília, aqui, o IMET, a sede aqui de Brasília, é um dos 5 centros de sistema de informação global no mundo da OMM. São 15, né? O IMET, então, está entre um deles, que é responsável, então, como eu disse, de coletar dados da América do Sul e encaminhar para o Washington, por exemplo, que depois também transmite de volta. O Washington recebe mais informações ainda, né, de outros países, e depois devolve para o Brasil e distribui para o mundo inteiro. Como tudo, assim, a OMM também tem tentado se adaptar. Então, como eu falei da vigilância meteorológica mundial, que começa lá nos anos 60, né, que é do sistema de observações, de telecomunicações e de processamento de dados. A partir de 2017, então, a OMM começou a implementar o WIS, o EAGLES e os modelos mais melhorias nos modelos de previsão numérica de tempo. E a partir também de 2017, 2018, a OMM começou uma grande reforma interna, né, para se adaptar, tentando interagir mais com a ciência. Foi incluído muitos grupos e muitos temas sobre água e hidrologia. A gente também, agora, quando participava, né? Mas são reuniões mais curtas, mas porém mais frequentes da OMM, maior participação das áreas, das associações regionais, que normalmente
O que acontecia também nessas reuniões da OMM, em algumas que eu participei, por exemplo, você via representantes da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, todos os países desenvolvidos, e às vezes tinha eu do Brasil, e aí eles tentando colocar regras ou normas que para eles é uma coisa muito simples, mas que países, se para o Brasil aquilo seria difícil, né? A gente tem que imaginar em países, por exemplo, da África ou países menos desenvolvidos ainda, de quanto que isso seria difícil. Então, por isso a importância maior dessas associações regionais para mostrar para o mundo inteiro que nem todos têm a mesma capacidade, né? E que a gente precisa conseguir atender todos os países membros e não só os países mais desenvolvidos. Bem, então, aqui tem algumas oportunidades e desafios da OMM, que são impactos aí na coleta, processamento, armazenamento e compartilhamento de dados. Um deles, já tem grupo específico para falar de Big Data. Hoje a gente sabe, uma imagem daquela do GOES, o tamanho que ela tem hoje para a gente conseguir armazenar tudo isso e compartilhar fica cada vez mais difícil. Além disso, com dados de outros sistemas de observações, a gente vai aumentando cada vez mais o número de observações. Em alguns países da Europa, hoje, por exemplo, tem alguns sensores no próprio carro e que se ele liga o limpa-vidro, né, e que começa a chover, o próprio carro já manda um sinal para o serviço meteorológico para dizer, olha, em tal ponto da estrada está chovendo porque tantos carros ligaram o limpa-vidro naquela região. Então, esses são outros sistemas de observação, mas de alguma maneira também isso acaba impactando no Big Data, né? Canais de mídias sociais, né? Hoje todo mundo só quer saber de mídia social e é rápido e é mais fácil da gente chegar no usuário, mas mais uma vez isso não é todo mundo, não são todos os países que conseguem fazer isso. A expansão dos smartphones e tablets, mais uma vez também que todos os serviços meteorológicos precisam se adaptar a todas essas tecnologias. Aumento significativo na quantidade de dados de satélites, então não é só uma imagem de satélite, né? Ele consegue mandar dados de descarga elétrica, ele faz sondagem, ele coleta inúmeros dados que a gente precisa armazenar. Melhoria, aumento de produtos de modelos numéricos também. Informação relacionada com impactos, o que a OMM chama de Impact Based Forecasting. Ele já tem falado sobre isso há bastante tempo, e nas reuniões eles sempre falam que o usuário hoje já não quer mais se vai chover, ele quer saber se vai chover, o que ele tem que fazer no local onde ele vive, ele precisa se preparar de alguma maneira. Então, esse tipo de informação baseada em impactos tem sido muito discutida dentro da OMM. E com tudo isso também, fazer tudo isso sem perder o espírito de colaboração internacional, com essa troca de informações entre os países e a troca de dados, porque a gente sabe que tudo que acontece em algum ponto do mundo acaba impactando no outro país, né? A Lucias, que está aí ainda, por exemplo, a gente tem alguma cooperação também com o Uruguai, com a Argentina, com outros países da América do Sul, porque a gente precisa de informações desses países, fazer o monitoramento dali para a gente conseguir fazer uma previsão e um monitoramento melhor do que acontece no Brasil. Isso é só um exemplo, existem cooperações em todo o mundo. Bem, aí então vamos entrar aqui no Instituto Nacional de Meteorologia. Eu tenho até 11h20, mais ou menos, né? 11h30. Então, essa é uma foto do IMET aqui em Brasília, tá? Mas eu vou contar um pouco de como é que o IMET foi criado e um pouco da história da meteorologia até no Brasil. Bem, então o IMET foi criado em novembro de 1909, na época como Diretoria de Meteorologia e Astronomia, que era um órgão do Observatório Nacional. O observatório foi criado em 1827, e desde a sua criação, então, o IMET está vinculado ao Ministério da Agricultura,
Na época era Agricultura, Indústria e Comércio, né? Hoje, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E como eu falei lá atrás, desde 1950, o INMET representa o Brasil na OMM. Essa é uma foto do edifício sede do Observatório Nacional, que foi construído no início do século XX, ficava no Rio de Janeiro, mas infelizmente esse prédio histórico foi colocado abaixo, quando ele ficava no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, mas o Morro do Castelo foi todo colocado abaixo para a construção do aterro do Flamengo, e a sede do observatório foi junto. E esse aqui é o Henrique Charles Maurice. Ele foi o primeiro diretor do então DMA, né, da Diretoria de Meteorologia e Astronomia. Ele foi de ele já era membro nacional, e o Maurice era um astrônomo francês, e ele foi, então, o primeiro diretor do INMET. Bem, mas antes da criação do INMET, esse aqui é um dado da gênese da climatologia no Brasil, que são séries temporais conhecidas, então, até mesmo antes da criação do INMET, aí, nos séculos 18 e 19. Então, a primeira que se tem alguma informação é de 1754 até 1756, lá no Amazonas, pelo padre Inácio Sermatoni, em que ele faz, então, uma descrição sensorial das condições, das variações de tempo, né? E aí a gente vai avançando aí, século XVIII, século XIX, com alguns registros já de dados diários de temperatura. E aí eu queria destacar para vocês aqui Curitiba, com dados, então, meteorológicos de 1884, e aí é por isso que eu agradeço vocês, porque eu fui atrás desses dados, esses dados estão aqui no INMET. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas essa figura de cima aqui dos dados anuais de Curitiba, né, que tem a partir de 1884, um livro que a gente tem guardado na biblioteca, na parte de obras raras, e aqui embaixo, então, Curitiba ainda escrito com Y, né, um resumo geral do ano de 1892. Mas aqui no INMET, como eu disse, a gente tem uma biblioteca nacional com obras raras e com vários livros e informações como essas, né, mas aí não tem só essa, né? A gente tem outras, por exemplo, aqui, que são dados diários de julho de 1884 também, em Antonina, no litoral do Paraná. E aqui, não sei se dá para ler, até porque a letra, né, a gente vê que já era um desenho, né, como os observadores faziam tudo com tanto cuidado e com uma delicadeza incrível, né? Mas algumas observações aqui, ele coloca, além dos dados, né, que tem registrados aqui, barômetro, tem, acho que, temperatura, ele coloca, por exemplo, encoberto, tem um dia que ele coloca limpo nas montanhas, então, assim, é bem legal. Tem algumas informações de cerração, né, que aí a gente não sabe se é nevoeiro, se é névoa úmida, mas, enfim, todos esses detalhes aqui a gente tem guardado, então, no INMET. Um outro exemplo são dados diários aqui de julho de 1904, em Ondina, que é Salvador, né, na Bahia, e também, mais uma vez aqui, da importância disso, né, um observador sempre com muito cuidado, sempre com uma letra sempre muito impecável, ele falando de chuvas intensas, em que dia que choveu intenso, e outras informações referentes, então, à estação de Ondina. Além disso, eu trouxe para vocês aqui essa foto da direita, uma das salas que a gente tem aqui em um prédio, onde a gente guarda todas as observações, incluindo diagramas que sejam de pluviógrafos, enfim, tudo que é observado no INMET desde antes da sua criação, a gente tem catalogado, limpo e armazenado em pelo menos
quase 4 salas como essa daqui, tá? E aí, na biblioteca que a gente tem aqui no IMET, a gente tem, por exemplo, a foto da esquerda, a Monthly Weather Review, um periódico aí com artigos. A gente tem o primeiro de 1892, aí eu tirei foto aqui de 82, 83 e 84, e uma outra revista também de meteorologia aqui do ano, começando em 1904. Então, por isso que eu agradeço mais uma vez o convite, porque foi muito bom eu poder relembrar disso e visitar a biblioteca do IMET, que fazia tempo que eu não ia lá, para poder tirar essas fotos para vocês. Bem, continuando então aí a história da meteorologia e do IMET, né? Então, no dia 11 de junho de 1917, foi publicada a primeira previsão do tempo nos jornais do Distrito Federal, que na época era na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a previsão era para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. E aqui tem algumas notícias dos jornais da época, né? Que é o Observatório Nacional em Foco, a inauguração de um novo serviço, a previsão de tempo para a agricultura. Esse é do jornal Gazeta de Notícias. O jornal à noite colocou a Diretoria de Meteorologia e Astronomia vai inaugurar um novo serviço. E o jornal Imparcial, que foi a manchete que eu achei mais interessante, que é a previsão de tempo. O que é esse importante serviço que será inaugurado amanhã, né? Então, as pessoas nem sabiam o que era meteorologia, o que era a previsão do tempo naquela época. Aí aqui é uma foto, não é de 1900, desculpa, essa aqui é de 12 de agosto de 1917. Na época eles chamavam de Carta do Tempo, mas vocês podem ver aí que é uma carta sinótica, né? Com o traçado, então, das isobras e todas as estações que tinham na época, né? Provavelmente a gente tinha muito mais estação também no litoral do que no interior. E aí eu fiz questão de colocar aqui uma foto de Joaquim de Sampaio Ferraz. Aqui no IMET a gente fala muito de Sampaio Ferraz, a gente tem até um auditório com o nome dele. E ele foi o grande incentivador, e graças a ele que toda essa previsão foi iniciada no IMET. Ele já fazia parte da diretoria de meteorologia e astronomia, né? Ele trabalhava na DMA na época, e ele era um engenheiro civil formado na Inglaterra, mas então ele, como eu disse, ele começou toda essa parte de previsão do tempo no Brasil, estudos sobre seca no Nordeste, boletins de clima, ele tem inúmeras publicações disponíveis de meteorologia, era um grande estudioso, e uma das obras mais importantes dele é a Meteorologia Brasileira de 1934. Por isso eu fiz questão de colocar, e depois ele também acabou sendo um dos diretores do IMET. Bem, continuando então, nessa época, então, ou após isso, né, após essas primeiras publicações, foi avançando. Em 1940, mais ou menos, a gente teve a criação dos primeiros distritos de meteorologia do IMET, e começou também a parte de ensino de meteorologia, porque a gente não tinha isso no Brasil, as pessoas se formavam em outros países para vir para cá trabalhar. Então, em 1958 foi criado o primeiro curso técnico de meteorologia. Também nesse ano foi criada a SBMET. O primeiro presidente da SBMET foi o senhor Fernando Pimenta Alves. Ele se formou em meteorologia na Colômbia, e ele também foi o primeiro a trabalhar no IMM, o primeiro brasileiro a trabalhar no IMM. Ele trabalhou lá por 20 anos, e quando ele voltou, ele trabalhou ainda mais alguns anos no IMET, no distrito do Rio de Janeiro. E um parênteses aí, o senhor Pimenta Alves foi patrono da minha turma de formatura, e ele já estava bem idoso, bem velhinho quando a gente se formou, e mesmo assim ele estava lá presente e fazendo piada, assim. Então, muito bom poder ter conhecido o senhor Pimenta Alves. E os primeiros cursos, então, de graduação, né, o FRJ foi o primeiro, na época ainda Universidade do Brasil, em 64, depois da Paraíba, a UFPA, USP, e a última que eu coloquei aqui é a UFAL, de 1979, depois foram sendo criados os outros cursos. Aqui algumas fotos também dessa história da meteorologia e do IMET. A primeira foto é da primeira estação de ar superior, né, da América do Sul, em Alegrete, que foi instalado em 1922.
Uma foto da estação meteorológica de Quixadá, no Ceará, em 1923. E aqui uma das primeiras sondagens também lá no terraço daquele castelo que eu mostrei no início, né, que ficava no morro do castelo, no Rio de Janeiro. Aí já passando um pouco mais a evolução, né, a gente tinha então um operador de facsímile de cartas sinóticas, que recebia então dados dos Estados Unidos, por exemplo, para conseguir plotar essas cartas e depois o meteorologista analisar. Aqui na foto do centro, o Centro Regional de Telecomunicações, aqui já em Brasília, o IMET veio para Brasília logo no início da criação, em 1962, a nossa estação aqui convencional começou a registrar dados em 1962, quando a gente, então, o IMET sai do Rio de Janeiro e vem para Brasília, a sede. Então, aqui é a operação para receber dados e teletipos e tudo isso, né? E a última foto, então, o setor de rádio e recepção de dados daquela época também. Aí a gente já começa a ficar um pouco mais moderno, já tem até foto colorida, mas a primeira foto, então, ali é do primeiro computador de comunicação meteorológica que o IMET recebeu, como um acordo, então, com a AMM, com os Estados Unidos. Essa foto do meio, até essa pessoa que está operando aqui o sistema foi o meu primeiro chefe aqui no IMET, que é o Luiz Cavalcante, já se aposentou. Mas esse é um sistema de recepção de Brasília, então eu botei até entre aspas aí a autonomia no recebimento direto das fotografias de satélite, né? Esse aí é da década de 80, como a gente recebia as imagens de satélite. E aí a gente passa, é claro, por uma grande evolução até chegar no que a gente tem hoje, dessas estações automáticas que transmitem, no caso do IMET, de hora em hora, modelos como o que a gente roda aqui, o Cosmo, de até 2,8 quilômetros de resolução, né? Então, hoje, o IMET tem 10 distritos de meteorologia, como eu disse, alguns deles começaram a ser criados já na década de 40, são 10 distritos na região sul aí, então a gente tem o 8º distrito, o 8º DISME, como a gente chama, fica, a sede dele é em Porto Alegre, e é responsável aí por todos os estados da região sul. Eu não vou entrar em detalhes, mas está claro aí, a gente colocou para quem tiver depois interesse também. Hoje, então, as estações meteorológicas que a gente tem são 570 estações automáticas e 198 estações convencionais. Eu acho que, eu não sei se todos sabem muito bem a diferença entre uma e outra, mas as duas, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? A estação automática a gente consegue ter esse dado, então, quase que em tempo real, e de hora em hora, então a gente vai ter 24 leituras ao longo do dia, mas em compensação, a estação convencional, só um minutinho. A estação convencional, apesar da gente precisar de um observador e de ter bem menos leituras ao dia, a gente consegue registrar ou observar, na verdade, os fenômenos que são vistos pelo olho humano, né, como geada, nevoeiro, granizo, tornados, e isso, com a estação automática, a gente perde um pouco esse tipo de informação. Eu sei que muitos de vocês devem usar algum tipo de estação do IMET para fazer algum estudo, e o IMET sempre recebe muitas críticas das estações e do tipo de dados, mas não é fácil manter uma rede como essa, e principalmente em época de pandemia, em que a gente não pode viajar, a gente não pode mandar as equipes de manutenção a campo por conta da pandemia. Então, a gente espera que no segundo semestre a gente comece a fazer a recuperação de grande parte dessas estações que hoje estão em pane. Mas aí eu queria mostrar para vocês também um pouco da dificuldade que já tinha antes de pandemia para manter essas estações, né? Que a gente, é claro, tem muito vandalismo de pessoas que roubam, principalmente os painéis solares,
mas a gente tem o vandalismo natural também nas nossas estações, né? A foto da esquerda superior, por exemplo, é a estação que a gente tinha no arquipélago São Pedro e São Paulo. A gente tem até uns espetozinhos que são para evitar que os pássaros fiquem em cima dos sensores, mas a gente pode ver que não adianta de nada, inclusive tem um ninho aqui em cima. Casa de marimbondo é o mais frequente, assim, a gente tem inúmeras fotos. Essa foto aqui de cima, a gente tem uma teia de aranha gigante e tem aranhas enormes aqui. Eu nunca ia querer ser uma pessoa que vai fazer manutenção de estação. Esse pombo, esse pássaro, resolveu fazer o ninho bem aí no pluviógrafo, né? Acho que é um local bem adequado para ele. Na foto direita de cima, como eu falei, de casa de marimbondo, né? Dentro aqui do sensor de onde fica os registradores de temperatura e umidade, e aqui uma cobrinha passeando aí tranquilamente, então, na estação de São João del Rei, em Minas Gerais. Bem, e hoje, né, com toda a tecnologia que a gente tem, todos esses dados, como eu disse, ficam disponíveis no portal, praticamente 5 minutos depois, após a hora cheia, esses dados já estão disponíveis, podem ser acessados aqui pelos mapas das estações meteorológicas que fica dentro da aba dados meteorológicos, e aí a gente consegue ver no mapa, então, todas essas estações, e aí a gente consegue ver, por exemplo, se selecionar aqui precipitação, a gente tem a opção de acumulados por horas ou por dias, e se você seleciona uma dessas opções, por exemplo, aqui acho que foi eu não lembro exatamente, mas aqui, se a gente colocar 96 horas, a gente vai ter, então, todo esse acumulado das estações. E, além disso, ao clicar em alguma dessas estações, a gente já tem também direto a planilha, né, a tabela com todos esses dados e já disponível, então, para baixar também como CSV, por exemplo. Isso, como eu disse, pode parecer pouco, né, mas se a gente pensar, então, de toda a história da meteorologia, de como era, essa disponibilização hoje dos dados e até mesmo do banco de dados meteorológicos, né, do BDMAP que a gente tem, hoje estão muito mais acessíveis para todos. As imagens de satélite, eu já mostrei lá, por exemplo, aquela do GOES 16, de Louisiana, né, Louisiana não, do Texas, eu acho, mas enfim, daquela supercélula em que a gente consegue ver, então, coisas muito, com muito mais detalhes, né? Aqui são só alguns produtos que a gente tem, a gente consegue plotar os dados das estações meteorológicas junto com a imagem de satélite e modelos também a gente consegue colocar junto das imagens para fazer análise tanto global como mais regional. Bem, e a gente sabe que sem esses dados, sem esse monitoramento, a gente nunca vai ter uma previsão de tempo e um aviso meteorológico eficiente, né? Então, tudo isso, quanto mais estação e com dados bons, é claro, e imagem de satélite, radar também, que eu não coloquei ali, a gente vai ter, então, a previsão de tempo e avisos mais eficientes para toda a sociedade. E a grande ferramenta que tem, então, é a modelagem numérica, hoje. Então, no IMET, hoje, a gente tem o modelo COSMO, que é de um consórcio europeu, liderado pela Alemanha, e hoje, então, ele roda até 7 dias, com uma grade de 7 quilômetros, e até 48 horas, com uma grade de 2,8 quilômetros. A gente tem os meteogramas, que são para todos os municípios no Brasil, e até se você entrar com Latilon, você consegue gerar um meteograma para aquele ponto. Aqui um exemplo, na figura do meio, de precipitação acumulada em até 3 dias, e o mapa da direita, esse é de ontem, tá? Porque, mais uma vez, assim, eu desejo bom frio para vocês. Esse aqui é a rodada de ontem, eu não atualizei o de hoje, desculpa, mas é a previsão para o dia 13, é domingo de manhã. Então, bom frio para vocês aí em Santa Maria. E para a Lucia também. Já está destacado, inclusive. E baseado, então, com todas essas informações
de observações e de modelagem numérica, os meteorologistas do IMET, então, elaboram a previsão do tempo para até 5 dias. Nos 2 primeiros dias é feita uma previsão para manhã, tarde e noite. Essa previsão fica disponível, então, no portal. Esse mapa que eu destaquei, ele é novo, tem poucos meses que está no ar, mas é a previsão e é interativo. Você pode ir clicando, dando zoom nele, e você vai vendo a previsão para qualquer município ao clicar nesse ponto. E essa é uma figura também da página inicial do IMET. Eu dei esse print ontem, e como ele já localiza a cidade em que a gente está, né, então ele já mostra qual é a previsão para a cidade, aqui à direita, e se já tiver algum aviso também emitido para a região onde que a gente está, o portal já identifica, né? Aqui no caso, então, baixa umidade, é por isso até que eu estou um pouco rouca, e aí eu peço desculpas e tenho que ficar bebendo água aqui, porque essa secura tá grande. E depois a gente tem, então, os avisos meteorológicos especiais, que ficam também aqui nessa parte inicial do portal do IMET. Quando você clica no mais, então, você tem maior detalhe dos avisos. Os avisos já tem algum tempo, a gente começou com esse portal em 2015, em que a gente colocou, então, níveis de severidade e alguns tipos de impacto, isso já seguindo, então, as recomendações da OMM. Então, a gente fez um estudo junto com a Defesa Civil Nacional, e tanto é que os ícones que a gente utiliza, de chuva, de umidade, foram tirados do COBRAD, que é o Código Brasileiro de Desastres. Foi feito tudo, então, em parceria, porque a gente sabe que avisos, assim, de uma maneira geral, o grande usuário disso é a Defesa Civil, para que ele possa tomar as ações e salvar o maior número de pessoas possível. Então, como eu disse, a gente começou com a questão de níveis e de impactos, bem de leve esses impactos aí, em 2015. Os avisos, quando são feitos, a gente consegue ver no portal, então, todos os municípios que são afetados, algumas instruções, como eu disse aqui, alguns riscos, e a validade do aviso. Então, como eu disse, ele está em operação desde 2015, com o apoio do SENAD, que é o Centro Nacional de Desastres, para a definição aí desses riscos potenciais e das instruções para cada tipo de aviso. E todos esses avisos também, eles são gerados no formato CAP, que é o Common Alerting Protocol da OMM. O Brasil foi o primeiro país na América do Sul a implementar o CAP, e hoje já tem outros países como a Argentina, Colômbia, não lembro se o Uruguai já está fazendo, depois a Lucia pode escrever no chat, mas o Brasil foi o primeiro, então, a implementar essa recomendação da OMM. E aí, eu queria mostrar para vocês um exemplo do nosso trabalho mais diretamente com a Defesa Civil, que foram nos eventos de janeiro de 2020, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nesse período, então, de 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro, meteorologistas do IMET ficaram dentro da sala de operações do SENAD, fazendo briefings diários de meteorológicos, colocando a quantidade de chuva e apoiando as tomadas de decisão. Antes do dia 25, já haviam sido feitas reuniões com o SENAD para falar dessa previsão, né? A figura de cima era a previsão do modelo COSMO de uma chuva de 7 dias, em que ele indicava mais de 400 milímetros de chuva em alguns pontos. Ele subestimou um pouco, né, porque acabou chovendo, na verdade, esse 934 milímetros é a chuva no mês, né, ali era 400 milímetros em 7 dias, mas esse exemplo aqui de Belo Horizonte, então, que foi a chuva, foi o maior valor já acumulado em um mês, desde o início da estação, que é de 1910, é de Belo Horizonte, e para vocês terem uma ideia, aí a média de janeiro, né, a normal climatológica de janeiro, é de 329 milímetros para essa região. Esse foi um trabalho muito interessante, assim, algumas ações foram tomadas de acordo com as nossas previsões, e algumas cidades, os prefeitos conseguiram evacuar muitas pessoas, baseado nas previsões que a gente estava dando, né,
E o secretário nacional de Defesa Civil esteve lá e contou relatos do quão importante a ação que a gente estava tendo em conjunto estava sendo importante. E ali não tinha só o INMET, tinha um órgão, vocês estão vendo ali uma plaquinha do DENIT, né? Mas tinha gente da área de saúde, tinha gente da parte de transporte, segurança pública, enfim, vários órgãos do governo federal juntos atuando na sala de monitoramento do Senat. E aí a gente pensa assim, mas esses avisos são só para a defesa civil, né? E aí eu coloquei aqui várias matérias em que o próprio Ministério da Agricultura, que a gente está ligado, está vendo que esses avisos são importantes também para a agricultura, né? Claro que é importante, mas eles ainda não conseguiram entender toda essa dimensão, né? Um exemplo, então, foi do ciclone Bomba, de 2020, e que ele tem uma foto aqui que foi tirada pelo Pedro Loyola, que é um diretor da parte de seguros do Ministério da Agricultura, de um bananal em Santa Catarina, que foi completamente destruído, e vários agricultores tiveram que entrar com um pedido de seguro, né, por conta do ciclone Bomba. E várias outras matérias que acabaram saindo, então, no próprio Ministério da Agricultura, falando de avisos de chuva, de frio, de calor. Então, eles estão finalmente vendo que esses avisos são importantes, sim, para a população, são importantes, sim, para a defesa civil, mas para os agricultores, né? E na região sul, a gente sabe que, é claro, tem vários eventos de tempestades, mas nessa época tem muita questão da geada, que acabam afetando também a produção agrícola. Bem, aí entrando então na parte de clima e agrometeorologia, eu vou correr, né, porque acho que meu tempo está acabando. A gente tem então toda a parte de clima disponível aqui no portal. Vou falar primeiro então do boletim agroclimatológico. O boletim foi criado em 1967 no INMET, a primeira publicação dele é de 1967. Depois ele só passou por uma reformulação na década de 90, e aí em 2019, a gente, quando eu assumi a coordenação, a gente fez uma nova reformulação nesse boletim, dando uma cara mais nova para ele, com um logo mais específico, e que a gente tem então a análise das condições climáticas no Brasil, um prognóstico e condições oceânicas e observadas. Tudo isso é disponível no portal. A parte de climatologia, que vocês também já devem ter acessado em algum momento, esse gráfico de cima, por exemplo, é de evaporação total de Cuiabá, e ali a gente tem as linhas das normais de 31,60, 61,90 e 81,2010, e a gente consegue comparar isso não só com a evaporação, tem as outras variáveis também, precipitação, temperatura máxima, mínima e média, umidade, insolação. O gráfico de baixo é um exemplo da estação de Passo Fundo para o ano de 2020. Então, as barras em azul é o que choveu, né, o que foi observado. A linha em preto é a média da normal de 61,90 e a linha em verde é a normal 81,2010. Então, você consegue comparar os meses em que as chuvas ficaram acima ou abaixo da média no ano de 2020. E aqui um exemplo do mapa da temperatura mínima em julho, a normal climatológica de 81,2010. A parte de monitoramento de anomalia de precipitação e temperatura, tanto trimestral como mensal, a gente também faz acompanhamento da temperatura da superfície do mar e sua anomalia, para acompanhar, é claro, tanto fenômenos de Laninha, El Ninho, mas também as condições no Oceano Atlântico, que influenciam muito no clima do Brasil, tanto na região sul, como também na região nordeste, se a gente tem alguma anomalia positiva ou negativa de águas próximo à costa. A previsão climática, que a gente tem, então, resultados trimestrais de precipitação e temperatura. A gente também tem no nosso portal as previsões mensais, que é um exemplo, está aí nesse mapa do meio, que é a previsão probabilística para junho. E a gente também tem, e aí isso é divulgado no boletim agroclimatológico, a previsão de algumas variáveis do balanço hídrico. Então, esse mapa
da direita foi gerado em maio, válido agora para junho, um mapa de previsão de déficit e excesso hídrico no solo. O Cisdagro, que é o Sistema de Suporte à Decisão da Agropecuária, então que ele tem como objetivo apoiar os usuários no setor agrícola em suas tomadas de decisão. E aqui eu coloquei um exemplo que vocês devem estar ouvindo falar também, por exemplo, do milho, como é que está o milho segundo a safra, e aí eu fiz uma simulação se um agricultor tivesse plantado um milho com um ciclo de 120 dias no início de fevereiro. É claro que eles não plantaram no início de fevereiro, tá? Mas aí eu não ia ter dados, porque o Cisdagro a gente faz monitoramento, ele ainda não faz previsão. Mas essa, então, é uma simulação do que ocorreu em Maringá, se o produtor, então, como eu disse, tivesse plantado um milho no dia 1º de fevereiro, e aí a gente tem aqui a simulação, então, um resumo do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de maio, em que a gente tem uma perda simulada aqui de quase 84% do milho na região ali do Paraná. E aí ele já consegue verificar também qual foi o número de dias sem chuva, qual foi o total de chuva no período, a temperatura média, máxima e mínima também calculada nesse período. Então, isso também está à disposição, vocês podem, quem tiver muito interesse em agrometeorologia, tem muita coisa legal aí no Cisdagro. Bem, aí então a gente entra no IMET de hoje e do futuro, né? A gente levou 111 anos praticamente para chegar a alguma modernidade. Mas a gente começou a fazer muita coisa no passado, apesar da pandemia, a gente conseguiu lançar esses 2 aplicativos, um do Cisdagro e um mais de previsão de tempo e todas as outras informações mais gerais do IMET, começando aqui então com um aplicativo de previsão do tempo e avisos. Quando assim como no portal, ele identifica qual é a região que você está e ele já te coloca se tem algum aviso para a sua região, e aí você clica nessa parte e ele te diz qual é o aviso, quanto tempo vai durar e o que é. Tem várias opções aqui no aplicativo de mapas, de imagens de satélite, previsão numérica, e ele está disponível aí tanto na Apple como no Google Play. E o diferencial desse aplicativo, que aí nenhum aplicativo tem isso, hein? Ele te dá uma notificação assim que um aviso é emitido para a área em que você está. Então, se o meteorologista faz um aviso, na mesma hora o seu celular dá uma notificação, assim como quando chega um aviso do Gmail, né? Você recebe aí no seu celular, ou uma mensagem no WhatsApp, você recebe também uma notificação do aviso. E o aplicativo do Cisdagro, como eu disse, ele é mais para o público da agropecuária, tem praticamente tudo que tem no portal, mas ele é um pouco mais simples. E a gente também tem uma opção, tanto no portal como no aplicativo, que é de previsão de geada. E aqui, de novo, eu estou fazendo em especial para vocês a previsão de geada para o sábado, dia 12. Tem previsão aí de geada fraca, moderada em quase toda a região sul. E aí, então, também, finalmente, o IMET entrou nas redes sociais, né? A gente tem um canal no YouTube, no Twitter e no Instagram. Estou aqui para fazer propaganda disso mesmo, então vocês, por favor, baixem os aplicativos, usem os aplicativos, sigam a gente nas redes sociais. Esse vídeo aqui do YouTube, por exemplo, é eu explicando como utilizar aqueles mapas, o mapa de previsão interativo, que é novo no portal, e a gente sempre tenta colocar as informações, previsão, os avisos nas redes sociais. E aí, vou falar aqui rapidamente, então, do Sistema Nacional de Meteorologia, que vocês já devem ter ouvido também, que é, por enquanto, entre o IMET, o INPE e o Sensipan, os diretores se reuniram e tiveram várias conversas para tentar criar, então, o Sistema Nacional de Meteorologia. E essa pedra fundamental, que eles chamam, foi lançada no dia 3 de maio, que foi o dia em que o INPE deixou de fazer a previsão de tempo e os avisos meteorológicos.
Depois, eu não vou entrar em detalhes, mas na época que o CPTEC foi criado, ele foi criado para ser uma espécie de gerador de produtos para o INMET, para a Marinha, para a Aeronáutica, mas por diversos motivos, que a gente não precisa ficar contando também todas as histórias de meteorologia aqui, eles começaram a fazer previsão. E o diretor do INPE foi que procurou o INMET para que isso fosse, para que o INPE e o CPTEC voltasse à origem do que ele foi criado, né? Então, várias reuniões têm sido feitas, a gente criou vários grupos de trabalho específicos para falar de previsão de tempo, de avisos, da previsão climática, dos modelos meteorológicos. Tudo isso está sendo discutido, ainda não tem tudo 100% definido, mas eu acho que o mais importante é que os 3 diretores estão alinhados e pensando no bem da sociedade brasileira como um todo, para evitar sobreposição de informação, principalmente no governo federal. E aí, um dos primeiros trabalhos que a gente fez, assim, e que já repercutiu bastante, foi o alerta de emergência hídrica, que foi emitido no dia 27 de maio, falando aí da bacia do Rio Paraná. Isso está no portal, está nas redes sociais, e acabou sendo utilizado pela ANA para decretar, então, situação crítica de escassez dos recursos hídricos na região da bacia do Rio Paraná. Essa resolução da ANA cita aqui a nota do Sistema Nacional de Meteorologia, que foi emitida, então, para poder apoiar nessas decisões do que o governo federal vai fazer com relação a essa seca na bacia. Bem, é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que eu falei no tempo, acho que também, se não falei, fica tempo para fazer perguntas. Não esqueçam, então, de baixar os aplicativos e seguir a gente nas redes sociais. Obrigada. Muito obrigado, Márcia, pela excelente palestra. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar da 4ª Semana Meteorológica. Ficamos muito felizes em saber que a escolha da temática, do título, contribuiu para boas recordações dentro da meteorologia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tem alguns comentários aqui. Vamos ver. O Eduardo comentou, hoje em dia, onde se tem o curso de meteorologia na Paraíba, deixou de ser o FPB e passou a ser o FCG, que é Federal de Campina Grande. A Maria fez um comentário com relação ali aos empecilhos da natureza. Eu não gosto de aranhas pequenas, nem quero ver as enormes. Eu fiz esse comentário quando o pessoal me mandou as fotos, eu falei, olha, parabéns a todos que fazem essas manutenções, porque eu ficaria longe disso. Tem que ter coragem. A Lucia comentou, obrigado, Márcia, ótima apresentação. O INOMET ainda não utiliza o protocolo internacional para alertas, avisos, CAP, Common Alerting Protocol. O Hernani tem uma pergunta. Não sei se o professor gostaria de abrir o microfone. Olá, bom dia, me escutam? Perfeitamente. Sim. Bom dia a todos, bom dia então em particular a Márcia, obrigado Márcia por ter colaborado aí com sua participação na Semana Meteorológica e pela ótima apresentação aí que você compartilhou com a gente, tenho certeza que os alunos também adoraram as informações, todo esse histórico, tá? Muito obrigado aí pelo esforço que você mesmo disse, né, que de voltar a algumas bases de dados, isso, na verdade, acaba sendo divertido, né, a gente que é meteorologista e olhar um pouco no histórico. Eu tenho Vou falar aqui, só um pouquinho, Hernani, assim, eu passei por uma faringite muito grave semana passada, fiz até teste de Covid, deu negativo, assim, e aí, quando ontem eu estava melhor, eu falei, eu preciso ir ao INMET para buscar isso. Eu até pensei assim, eu vou ter que usar muita máscara para tomar cuidado com esses documentos, né, para a gente pegar, porque realmente é uma coisa muito, que a gente guarda com muito cuidado, assim, muito carinho aqui. Sim, sem dúvida. Eu me lembro que na época que era no Rio de Janeiro, a biblioteca, eu ainda era aluno, eu ia lá e tinha umas coisas fascinantes mesmo. E, então, assim, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quando a gente desenvolve, né, na pós-graduação em particular, pesquisas na área de meteorologia, muitos desses resultados que nós obtemos a gente vê que claramente tem uma aplicação operacional.
Mas você sabe que na academia, assim, a gente termina tendo uma tese, uma dissertação, publica um artigo, que geralmente é em inglês, que são as revistas que têm mais impacto, parâmetro de impacto mais alto. E, às vezes, a gente tem muito receio de que isso nunca chegue. Esse conhecimento novo, né, sendo desenvolvido na academia, chegue na linha de frente, que são os supervisores. Então, fica, de repente, lá, numa biblioteca virtual sem ser acessado. Né? Gostaria de saber a tua opinião, como que as universidades, como que a academia pode fazer para que essa informação chegue, né, aos supervisores, né, dos centros operacionais, como que a gente pode trabalhar isso melhor? Excelente pergunta, Hernani. Você sabe que, assim, a gente já tentou fazer com que você desse curso aqui para a gente, né, de previsão, principalmente de nowcasting, né, desses fenômenos que acontecem mais rapidamente, supercélulas. Isso é relativamente novo para muita gente, né, esse assunto. Eu acho que participações como essa, mesmo que sejam alunos, assim, eu peguei o finalzinho, por exemplo, da previsão climática que vocês estavam fazendo, eu adorei as carinhas, viu? Até brinquei aqui com o meu pessoal, falei assim, ai, gente, olha que legal, assim, mas isso é importante para a gente participar e ver o que está sendo feito. Eu acho que, por exemplo, a participação, ou a cooperação maior agora entre o IMET e o INPE vai ajudar a gente nessa parte científica, porque é uma coisa que o IMET não consegue fazer, porque a gente tem pouco pessoal, isso todo mundo sabe, né? Então, acaba que a parte de pesquisa e desenvolvimento a gente não consegue fazer. Então, a gente acredita que com o pessoal do INPE interagindo mais com a gente vai conseguir fazer mais coisas de pesquisa. Que apresentem para a gente, que tentem também procurar. Porque, às vezes, a gente também não sabe o que está sendo feito, né? Então, acho que fica, assim, o convite para vocês, se vocês acharem que tem alguma coisa interessante que possa ser mostrado, que possa ser trabalhado em conjunto, a gente pode tentar fazer um acordo de cooperação e fazer esses treinamentos. A gente tem essa necessidade e a gente precisa muito dessa interação com a academia. Legal, obrigado, Márcia. A gente segue conversando sobre isso. Então. Estamos à disposição. Mas eu ainda vou conseguir te trazer presencialmente aqui, viu? Poxa, se Deus quiser, a gente passa por essa fase complicada aí o mais rápido possível. Tá, e obrigado mais uma vez e parabéns aí pela apresentação, foi ótimo. Eu que agradeço, Hernani. Um abraço. Obrigado, professor Nani, pela pergunta. A professora Nathalie comentou, excelente apresentação, Márcia. A Maria novamente comentou sobre a manutenção das estações convencionais. Tem que ter muita coragem mesmo. Ótima apresentação, super informativa, interessante, aprendi bastante. O professor Jonathan comentou, parabéns, Márcia, obrigado. Adriano Brito comentou, obrigado pela apresentação, explicação excelente. Lano comentou, amei, parabéns. Lucia fez um comentário novamente, importante ressaltar a cooperação do IMET para os países da região. Por exemplo, as primeiras 4 estações. Opa, acredito que o camarada foi o Leonardo caiu. Eu achei que fosse eu aqui. Sim. Não, eu vou continuar aqui. Importante ressaltar a cooperação do INEMET para os países da região. Por exemplo, as primeiras 4 estações automáticas do Uruguai foram doadas pelo INEMET no ano de 2015 e 2016. Rocha, Colônia, Passo de los Toros e Salto. Lano Pereira comentou que legal. Isso, essas estações que a Lucia comentou foi cooperação também com a OMM, e a gente tinha algumas estações ainda aqui no IMET, hoje a gente já não tem mais estação para instalar, se tem muito pouco, mas então a gente conseguiu fazer esse acordo com a OMM, que também viabilizou a ida do pessoal do IMET daqui para ir lá instalar, treinar o pessoal do Uruguai também, fazer treinamento, e também pagou a saída dessas estações, né, o transporte dessas estações do Brasil para o Uruguai.
Mas a gente tem contato bom com a Lucia, inclusive temos uma reunião amanhã de manhã com o Uruguai, que a gente vai discutir uma ferramenta que os dois países têm para essa parte de análise de dados e geração de produtos meteorológicos. A gente tem muito mais coisa que eu não coloquei na apresentação, mas a gente trabalha, por exemplo, com o Centro Regional de Clima, que é o CRC, para o sul da América do Sul, e o Uruguai faz parte, Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Chile, eu acho que eu esqueci alguém. Mas, enfim, são reuniões mensais também para discussão da previsão climática e funciona já há bastante tempo também.